Olá, eu me chamo Adriano Rocha e nesse vídeo eu vou passar para você, passo a passo, de forma muito didática, o conceito intuitivo de função. Saiba que esse é um dos conteúdos mais importantes da matemática. Além desse vídeo, você terá acesso a uma lista de exercício, a esse PowerPoint e materiais adicionais que eu vou te orientar como pegar esses materiais no final da aula. Então fica até o final, já dê aquele like, se inscreve e vamos para cima. Na realidade, a função vai nos ensinar, nos mostrar como uma coisa se conecta à outra. Imagine que eu tenho um objeto, uma grandeza neste ponto, e aqui vai ter uma estrutura que vai me ajudar a conectar nesse ponto. E esse caminho vai haver o quê? Uma transformação. Deste modo, uma função é essencialmente uma associação. Nós temos uma grandeza, um valor A, e através de uma regra, vamos conectar a grandeza A até a grandeza B. E no fundo, uma função é simplesmente uma regra que cria uma correspondência entre duas grandezas ou entre dois valores. Para cada valor de entrada, nesse exemplo aqui, a grandeza A regra nos dá um valor de saída correspondente, que nesse caso, a grandeza B. Vamos entender mais esse conceito através de um exemplo do dia a dia. Ou seja, vamos pensar em uma visita a uma livraria para comprar um livro. Você olha para uma coleção de vários livros que você tem interesse e percebe que cada um daqueles livros vale R$70. Deste modo, eu posso conectar a quantidade de livros que eu quero levar ao preço que eu vou pagar. Organizando essas informações em uma tabela, se eu desejo levar um livro, vou pagar R$70. Caso eu queira levar 2 livros, vou pagar 140. 3 livros, 210. 4 livros, 280. 5 livros, 350. E assim sucessivamente. Note que existe um padrão claro em cada cálculo. Ou seja, se eu quero 2 livros, eu vou pegar o 2, que seria a quantidade de livros, e multiplicar pelo preço do livro, e isso vai me dar o total a pagar, que nesse caso vai ser de R$140. Se eu desejo levar 3 livros, eu pego 3, multiplico pelo valor de cada livro e terei aqui 210 a pagar. Se eu quero levar 5 livros, eu pego o 5, que corresponde à quantidade, multiplico pelo valor de cada livro e, nesse caso, eu irei pagar R$350. E aí, tá gostando? Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Mas e se quiséssemos uma regra para qualquer quantidade, de forma geral? Note que nós vimos essa relação para poucos livros, de 1 até 5. Mas a verdadeira força da matemática está na possibilidade de generalizar para 10 livros, 20, 25, 100, 1000 e 1 milhão, infinitamente. Deste modo, como podemos criar uma fórmula que funciona para qualquer quantidade de livro que ainda não conhecemos? E para isso, a matemática tem uma ferramenta para um valor desconhecido. Nós chamamos esse valor desconhecido de variável. Ou seja, quando nós não sabemos o valor ou a quantidade que queremos representar, falamos em um valor genérico, ou seja, usamos uma letra. Normalmente, essa letra é a letra X, mas não precisa ser somente o X. Pode ser o Y, o Z, o B. Você pode utilizar um desenho para representar essa variável, esse valor desconhecido, só que, mais usualmente, nós utilizamos o X para ficar padronizado. Então, quando você está estudando em qualquer livro de matemática, o valor desconhecido geralmente será a letra X. Ou seja, se eu tenho aqui uma quantidade de livros que eu não conheço, não sei quantos livros tem aí, então eu chamo essa quantidade de X. Isso me dá o quê? Uma representatividade para algo que eu não sei quantificar ainda. Não sei quanto é, não sei quantos livros tem ali. Ou seja, a partir de agora,
Quando você não sabe de alguma coisa em matemática, chame de x. Por exemplo, você está lá lendo o problema e faz a seguinte pergunta: quantos anos Adriano tem? Você pega e chama essa idade de Adriano de x. Por quê? Se a questão está te perguntando quantos anos, é porque você não tem essa informação. Você vai chamar essa informação de x, vai fazer as manipulações conforme os dados do problema e a partir daí você vai achar a resposta. Com essas informações, você já pode construir a expressão geral para o preço do livro. Vamos seguir a mesma lógica de antes. Multiplicar o preço unitário pela quantidade de livros, que agora nós chamaremos de x, porque nós não sabemos ainda que quantidade levar. Então, o preço unitário do livro é 70, a quantidade que eu quero levar é x, e o preço que eu quero pagar, que eu vou pagar ao levar x livros, será 70x. A expressão 70x quer dizer 70 vezes x. Em álgebra, o sinal da multiplicação pode ser omitido, você não precisa colocar o sinalzinho na multiplicação quando nós estamos trabalhando com variável. Então, por exemplo, 2 vezes x seria 2x, 3 vezes x seria 3x. E no nosso caso, 70 vezes x, nós vamos representar por 70x. Agora nós vamos dar um nome ao resultado, ou seja, o valor que eu vou pagar, que será uma outra variável. Nós vamos chamar essa variável de y. E aí nós vamos conectar, lembra? No início, função conectava uma coisa a outra. Nós vamos conectar um x a um y, ok? Então vamos chamar o preço a ser pago, aquilo que eu vou pagar pela quantidade de livros que eu vou levar, dy. Assim podemos criar uma equação que relaciona a quantidade x ao valor final y, ou seja, y é igual a 70 vezes x. E note que função se assemelha com uma máquina, ou seja, existe um valor de entrada, que no nosso exemplo é quantos livros eu vou pegar para levar para casa. Então, eu pego essa quantidade de livros x, jogo na minha máquina, que seria multiplicar por 70 nesse caso, e vai sair um resultado, que é o preço que eu vou pagar, que nesse caso é o valor de y. Então, eu tenho o x um x conectado com y. Para cada x, me gera um y diferente. E o conceito-chave de função é que função é uma relação de dependência. Nós estamos conectando uma variável que é dependente de outra variável. Nesse caso, o meu y será dependente da minha variável x. O preço que eu vou pagar será dependente da quantidade de livros que eu vou levar para casa. Deste modo, você pode observar que o valor y, o preço, depende do valor x, quantidade de livros, que você vai escolher. Ou seja, se x mudar, o y também vai mudar. Logo, o preço a ser pago depende do número de livros que você vai levar para casa. Agora nós vamos traduzir essa relação de dependência para uma linguagem matemática, uma linguagem mais formal. Em vez de dizer y depende de x, podemos usar uma linguagem mais prática, ou seja, o preço a ser pago y depende da quantidade de livros x. Vamos trocar essa palavra depende para a expressão está em função de. Aí entra o tema da nossa aula, conceito intuitivo de função. Então, o que seria a função nesse caso, para esse problema específico? O preço a ser pago y está em função da quantidade de livros x. Lembrando que na descrição nós vamos ter esse PowerPoint para você baixar, nós vamos ter uma lista de exercícios sobre função e mais materiais para você estudar e aprofundar sobre esse tema que é um dos mais importantes da matemática. Não tem como você avançar na matemática, principalmente para Enem e concursos, sem dominar o conceito de função. Deixa aí no comentário se você está gostando da aula, se está didático, até para a gente saber
o que nós podemos melhorar nas próximas aulas. Agora vamos chegar na notação final, o nosso f de x. Se você pegar qualquer livro de função, vai estar lá f de x, ele sempre vai aparecer. Vamos entender o que significa esse f de x. Já que y está em função de x, nós podemos utilizar uma notação que mostra isso claramente. Vamos substituir o y pelo f de x, que se lê f de x. Ou seja, a nossa função que nós construímos foi y é igual a 70x. Agora, nós vamos chamar de f de x é igual a x. E esse f de x é o nosso y. Note que y e f de x representam a mesma coisa aqui. Tanto y quanto f de x representam o valor de saída, o preço que você vai pagar. Só que o f de x tem a vantagem de te mostrar explicitamente que o valor vai depender do x. Nesse caso, a quantidade de livros que você vai levar para casa. Podemos representar a anatomia da função, ou seja, o nome da função é a regra que associa o x ao resultado, que associa o x ao y, que associa o x ao f de x. Variável de saída, variável dependente. Variável de saída é o y ou o f de x, que seria o resultado da função para o valor x. É o preço a pagar. Eu escolho 3 livros, 70 vezes 3, 210. Então, essa é a variável de saída, o preço que eu vou pagar, o y. Variável de entrada, variável independente, que nesse caso é a quantidade de livros, representado aqui por x. Então, isso é padrão, tá? Para todas as funções, x é a variável independente, valor de entrada, y ou f de x é a variável dependente, valor de saída. E a lei de formação, que seria a forma ou a regra específica que define como calcular a saída a partir da entrada. Ou seja, eu pego 2 livros, como é que eu vou calcular o preço a pagar? Nesse caso, 70x, multiplico 70 por 2, dá 140. Então, essa é a minha função, é a minha regra, a minha fórmula, que associa a quantidade de livros ao preço que eu vou pagar. Note que de uma tabela simples de quantidades de livros, nós saímos com um conceito muito poderoso, o conceito mais poderoso da matemática. Base para todo cálculo, para toda engenharia, para todos os cursos de matemática, que seria função, ou seja, conectar uma coisa a outra. E nós podemos definir a função da seguinte forma. Uma função é uma regra que recebe uma entrada, um valor de x, aplica uma lei de formação, ou seja, a fórmula, e produz uma saída, o f de x. E aqui nós concluímos a nossa aula de introdução à função do conceito intuitivo. Que se você entendeu todos esses detalhes, você está muito à frente de muitos alunos dentro da matemática. Esse resultado é surpreendente. E aí você pode já pensar no seu dia a dia. Quantidade de gasolina, preço a pagar. Quantidade de arroz que eu compro no mercado, valor que eu vou pagar. O tempo de percurso para uma cidade, o tempo que eu vou levar naquele percurso, vai depender da velocidade que eu estou nesse carro. Então, uma coisa sempre conectada à outra, 2 grandezas conectadas através de uma regra, geralmente representa uma relação que pode ser uma função. Na próxima aula, nós vamos estabelecer todo o conceito, quando é função e quando não é, toda essa relação prática para você entender esse conteúdo de forma profunda. Espero demais que você tenha gostado, espero que já tenha se inscrito no canal, dado aquele like, porque fortalece demais o nosso trabalho. E na descrição do vídeo tem os nossos materiais, mapas mentais, lista de exercício, muita coisa que poderá te auxiliar nos seus estudos. Um forte abraço, estamos juntos, até a próxima!